Posso falar? Professor? Posso falar? Estou tranquilo? Isso. Então tá jóia. Obrigado, tá jóia. Passa o slide aí. Top. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Então, se tiver aluno, eles estão escutando, né? Positivo. Tá jóia, Jorge. Então, obrigado, tá? Valeu, por nada. Vou estar acompanhando aqui. Tá jóia. Aí 4h20 tem outra, falou? Tá ok. Umas 4 horas eu devo estar logando aí novamente. Falou, obrigado, tá? Você vai Falou, acompanhar, obrigado. né? Vou sim. Falou, Jorge. Falou. Obrigado. Boa tarde. Alguém do terceiro período na escuta? Boa tarde. Algum aluno... Oi, boa tarde. Boa tarde, professor. Terceiro período? Isso. Está me ouvindo direitinho? Com certeza. Slides passando, tranquilo? Sim, ficou bom. Então, tá bom. Então, daqui a 5 minutos eu inicio, tá bom? Ok, estamos aguardando. Obrigado.
Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Vejam só, hoje a gente vai ver a segunda parte dos distúrbios hemodinâmicos. Eu peço para vocês digitarem no chat o nome completo de vocês e o número de matrícula, para eu poder pegar a frequência de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Hoje, então, vamos começar pela trombose. O que é trombose? Trombose, gente, é a solidificação do sangue dentro dos vasos sanguíneos ou do coração, tá? Porque dentro do coração também pode acontecer trombose. Agora, quais são os constituintes de um trombo? Tá? Os constituintes de um trombo são fibrina, plaquetas e hemácias. Esses são os elementos que se agregam para a formação do trombo. Tá? Fibrina, plaquetas e hemácias. A gente diz que um trombo é branco, tá? Quando ele é composto, em sua grande maioria, de fibrina e de plaquetas. A gente classifica um trombo como sendo vermelho quando a maior parte dos seus elementos são as hemácias. E quando num trombo existe em proporções mais ou menos iguais de fibrina, plaquetas e hemácias, ou seja, não existe o predomínio de um desses elementos, a gente classifica esse trombo como sendo um trombo misto. Tá? Então, os trombos podem ser brancos, vermelhos e mistos. Os brancos, quando predomina fibrina e plaquetas. Vermelhos, eles são mais ricos em hemácias. E os mistos, eles são em proporções mais ou menos iguais de fibrina, plaquetas e hemácias. Bom, a classificação dos trombos. Os trombos, eles podem ser oclusivos ou parietais. O trombo é classificado como sendo oclusivo quando ele, é lógico, o nome já diz, quando ele oclui a luz de um vaso. Né? Essa oclusão pode ser total ou parcial. Então, quando o trombo oclui a luz de um vaso, ele é chamado de trombo oclusivo. Quando o trombo ele está aderido a uma estrutura que apresenta uma ampla luz, como no caso de trombos na artéria aorta ou trombos dentro do coração, eles são, então, classificados como trombos parietais. Tá? Então, os trombos podem ser oclusivos ou parietais. Agora, se na massa trombótica existe a presença de micro-organismos, esse trombo ele é chamado de trombo séptico. Se na massa trombótica não existe micro-organismos, esse trombo ele é chamado de trombo asséptico. Então, gente, um trombo oclusivo pode ser séptico ou asséptico. Um trombo parietal também pode ser séptico ou asséptico. Agora, aqui nesse slide, a gente tem a patogênese da trombose, ou seja, para acontecer a formação de trombo no organismo,
uma ou mais de uma dessas situações aí, em vermelho, está acontecendo no organismo para que desenvolvesse a trombose. Então, na patogênese do trombo, a gente tem, alguns dizem que é o principal fator do aparecimento do trombo, que é a lesão endotelial. Então, a lesão endotelial pode ser decorrente do depósito de aterosclerose na íntima do vaso, ou lesão intracardíaca, lesão, por exemplo, de febre reumática ou lesão de cicatriz de infarto do miocárdio. Tá? Então, alguns dizem que o principal fator na patogênese do trombo seja a lesão endotelial. Mas a gente tem ainda, na patogênese da trombose, alterações do fluxo sanguíneo e as alterações da composição sanguínea. Como alterações do fluxo sanguíneo, a gente tem a turbulência e a estase. Turbulência, gente, é o fluxo sanguíneo desorganizado, tá? O fluxo sanguíneo normal, ele é chamado de fluxo sanguíneo laminar. No fluxo sanguíneo laminar, as células sanguíneas, elas correm pelo centro do vaso sanguíneo. No fluxo sanguíneo turbulento ou turbilionar, tá? Esses elementos eles estão não só no centro, mas como migram também para a periferia dos vasos sanguíneos. Então, é um fluxo sanguíneo desorganizado. Então, é a chamada turbulência. E a outra situação relacionada ao fluxo sanguíneo é a estase. Estase significa o fluxo sanguíneo vagaroso, lento, quase parado. Então, isso também é fator que predispõe o aparecimento, o desenvolvimento de trombo. Então, vimos na patogênese da trombose a lesão endotelial e as alterações do fluxo sanguíneo, a turbulência e a estase. Por último, na patogênese da trombose, a gente tem as alterações da composição sanguínea. Como alterações da composição do sangue, a gente cita a trombose, a trombocitose, a hipercoagulabilidade sanguínea, a diminuição da atividade fibrinolítica e o aumento da viscosidade sanguínea. Trombocitose é o aumento do número de plaquetas no sangue. Plaqueta é um dos fatores da massa trombótica, um dos elementos da massa trombótica. Então, o aumento de plaquetas predispõe ao desenvolvimento da trombose. Trombose, eu disse que é a coagulação do sangue. Então, uma hipercoagulabilidade do sangue predispõe também ao desenvolvimento de trombose. A fibrina, que é um outro fator, um outro elemento na formação da massa trombótica, então, quando eu tenho a diminuição da atividade fibrinolítica, significa que, em última análise, eu vou ter mais fibrina íntegra, mais fibrina para formar trombo. Que fibrinólise é a destruição da fibrina, é a quebra da fibrina.
Então, quando essa atividade está diminuída, significa que eu vou ter mais fibrina íntegra para o desenvolvimento de trombo. E a viscosidade sanguínea aumentada é outra situação que predispõe o desenvolvimento de trombose. Então, policitemia é o nome que a gente dá a uma doença na qual existe aumento de todas as células sanguíneas. Então, aumenta a plaqueta, aumenta a hemácia, predispõe à formação de trombo. E o grande queimado, tá, gente? O grande queimado, ele perde líquido para o interstício, fazendo com que o sangue fique mais predisposto a se coagular. Tá? Então, nesse slide aí, nós temos as diversas situações que podem acontecer no organismo e que predispõem o surgimento da massa trombótica. Então, isso aí é a patogênese do trombo, ou seja, lesão endotelial, alterações do fluxo sanguíneo e alterações da composição sanguínea. Olha, depois que um trombo se forma, né, o trombo, o sangue fica coagulado, solidificado, e ele fica, a massa trombótica, aderida ao endotélio vascular, ou aderida, como eu já disse, dentro do coração. Isso é, então, trombose. Depois que um trombo, então, se forma, ele está, vamos supor, aderido ao endotélio de um vaso sanguíneo. O que pode acontecer com esse trombo depois que ele está ali formado? Ou seja, os destinos desse trombo. Esse trombo que está aderido, ele, num dado momento, ele pode se desprender, tá, do local de origem. A partir do momento que o trombo se desprende do local de origem, ele deixa de ser chamado de trombo e passa a ser chamado de êmbolo. Então, o primeiro destino que um trombo pode ter, depois de formado, é ele se desprender do local de origem. Então, é a embolização do trombo. O segundo destino é o trombo se desfazer, se dissolver. Então, é a dissolução. O próprio organismo, diante de trombos pequenos, pode lançar mão de situações que absorvem esses pequenos trombos. Então, a dissolução é um outro destino que pode ter o trombo formado. E, por último, né, como destino do trombo, a gente está vendo aí a organização e recanalização do trombo. Organização do trombo, gente, é o trombo ele ser encoberto pelo endotélio vascular. Tá? Então, as células endoteliais se proliferam e encobrem essa massa trombótica, fazendo com que esse trombo passe a fazer parte da parede desse vaso sanguíneo. Ele fica preso ali dentro da parede do vaso sanguíneo. Então, isso é a organização do trombo. A grande vantagem de um trombo se organizar, da organização de um trombo, é que, a partir do momento que o trombo está organizado, ele não vai mais sair daquele local ali. Então, com a organização do trombo,
você impede o seu desprendimento, né? Impede a embolização. Agora, além de tudo, depois de um trombo se organizar, ele pode se recanalizar. É a formação de pequenos ductos ou canalículos que passam por dentro da massa trombótica. Então, com isso, consegue-se refazer parcialmente o fluxo de sangue por dentro da massa trombótica. Então, gente, só recanaliza o trombo se ele estiver organizado. Por isso está escrito junto aí. É a organização e a recanalização. Tá? Então, a organização é o trombo, a massa trombótica ser encoberta pelas células endoteliais. E a recanalização é o surgimento de ductos ou canalículos que passam por dentro da massa trombótica. Tá? Então, esses são os destinos que um trombo, depois de formado, ele pode ter. Tá? A embolização, que é o seu desprendimento, a dissolução, que é a sua destruição, a sua destruição, a sua absorção, vamos dizer assim, e a organização e recanalização. Então, esses são os destinos que um trombo, depois de formado, pode ter: embolização, dissolução, organização e recanalização. Agora, correlações clínicas. Olha, a importância de um trombo, clinicamente falando, para o paciente. Bom, primeiro, vai depender se trata de um trombo oclusivo ou de um trombo parietal. Segundo, a clínica vai depender do local onde esse trombo se formou. Se for um trombo na circulação mesentérica, vai gerar problemas intestinais. Se for um trombo na artéria renal, vai dar problemas renais. Se for um trombo na perna, vai dar problemas na perna. Agora, o grande problema dos trombos é que eles constituem possíveis fontes de êmbolo. Né? Então, a maioria das vezes, o grande problema da trombose não é a trombose em si, né? E sim a embolia que pode surgir dessa trombose. Tá? Então, vamos prosseguir. Estão vendo aí o início de uma agregação para formar o trombo, tá? Um esquema mostrando que à esquerda o fluxo sanguíneo vai reto, sem problemas. À direita, como já tem um trombo, olha como que o sangue teve que fazer uma curva para seguir o seu caminho. Então, tá? Então, estão vendo aí um fluxo sanguíneo laminar à esquerda e um fluxo sanguíneo turbilionar à direita. Olha, uma circulação aí pulmonar, a seta está mostrando a presença de um trombo que está ocluindo praticamente toda a luz desse vaso sanguíneo. Tá? E aí, olha, a seta está mostrando
né? Vocês estão vendo aí um coração, a artéria coronária aberta, dissecada, e a seta amarela está mostrando na luz dessa coronária essa massa trombótica ocluindo a circulação de sangue através dessa coronária aí. Mais de perto, tá? Vocês estão vendo a seta mostrando o trombo na luz de uma coronária. Um corte transversal, a seta mostrando que a luz da coronária está toda preenchida por essa massa trombótica que vocês estão vendo aí. Oi? Acho que foi sem querer, professor. Não, tudo bem, tranquilo. Aí, olha, vocês estão vendo uma trombose na perna de um paciente. Olha, isso aí vale a pena vocês memorizarem, porque isso aí, vocês estão vendo, é a perna, a região aí da panturrilha. Esse é o local mais comum no organismo de formar trombo. Tá? É a chamada trombose venosa profunda. Olha só, trombose venosa profunda. Tá? Então, a formação de um trombo, e vejam aquilo que eu comentei na semana passada para vocês. A formação de um trombo dificulta ou mesmo impede o retorno venoso. Com isso, o sangue vai se represando. E vejam, como se trata de sangue venoso, pobre em oxigênio, vocês estão vendo a coloração azulada da perna vítima de trombose. A famosa trombose venosa profunda. Professor? Oi. Eu não achei muito fácil de ver, assim, não sei se é por causa da imagem, a trombose, porque eu achei que seria mais característico. Não, não é não, tá? Isso é engano seu. A trombose ela fica, muitas vezes, escondida mesmo. Você só percebe uma inchação, às vezes dor. Ela não é muito patognomônica de você olhar e diagnosticar, não. Você tem que fazer o diagnóstico através de exames de imagem, tá? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Veja só. Então, a gente estudou, né, trombose. Agora, a gente vai ver o conceito de embolia. Eu disse a vocês que, a partir do momento que um trombo ele se desprende, ele se solta do local de origem, onde ele estava lá aderido, a partir do momento que ele se desprende, ele deixa de ser chamado de trombo e passa a ser chamado de êmbolo. Então, vamos aí conceituar embolia para vocês. O que é embolia? Então, vejam só. Êmbolo é uma massa intravascular que pode ser sólida, líquida ou gasosa, que se destaca e é transportada na corrente sanguínea. 99% de todos os êmbolos, eles estão relacionados de um trombo que se desprendeu. 99%. Daí a íntima relação entre trombose e embolia. Mas, gente, 99% não é 100%, correto? Existem, então, outras situações capazes de provocar embolia que não estão relacionadas com trombo.
Então, outras formas aí de embolia. Fragmentos ósseos ou de medula óssea, né? Medula hematopoética, detritos de placas de ateroma que se rompem, gotículas de gordura, fragmentos de tumor, corpos estranhos e bolhas de ar. Agora, vejam vocês que todo esse parágrafo aí, por último, em conjunto, tá? Representa apenas 1% das embolias. Então, vejam a íntima relação que existe entre embolia e trombose. Mas vocês têm a obrigação de saber que existem outras formas de embolia que não estão relacionadas com a trombose. Tem exemplos aí para vocês. Agora, quando a gente fala em embolia, a gente tem que separar em embolia sistêmica e embolia pulmonar. A embolia pulmonar relacionada com o coração direito e a embolia sistêmica relacionada com o coração esquerdo. Então, olha só, embolia pulmonar é uma das causas mais comuns de mortes em pacientes hospitalizados. E 95% dos casos de embolia pulmonar, tá? Elas se originam da trombose venosa profunda, que eu acabei de comentar com vocês, de trombos das veias profundas das pernas, naquela região ali da poplítea. Tá? Então, vejam só, 99% dos casos de embolia se relacionam com trombos que se desprenderam. E da embolia pulmonar, 95% dos casos, ela se relaciona com a trombose venosa profunda, aquela trombose que eu mostrei para vocês de veias profundas das pernas. Então, olha só, um esquema mostrando lá o trombo na perna do paciente, por dentro aqui como que está a luz do vaso trombosado, né? Praticamente ocluída, e aí, olha, o trombo se desprendeu. Então, na embolia pulmonar, então, o que acontece? O trombo, na 95% das vezes, formado na perna do paciente, num dado momento, ele se desprende. Ele se desprende, aí ele sobe pelo retorno venoso, pelas veias cava inferior, veia cava superior, a veia cava chega no átrio direito, passa, né, o trombo se desprendeu, então o êmbolo vai pelas veias cava, chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito e, durante a sístole, ele é lançado através da artéria pulmonar e vai, então, em direção aos pulmões do paciente. Então, esse é o caminho da embolia pulmonar. Então, olha só, no caso aqui, um pulmão, veja, um êmbolo grande que impactou logo no início ali da circulação pulmonar, a nível de hilo pulmonar. Estão vendo aí mais de perto o êmbolo impactando aí no hilo pulmonar.
e a microscopia. Vejam que a massa ela não está aderida ao endotélio vascular. Ela está livre, solta. Então, é um êmbolo. Se tivesse grudado ao endotélio vascular, aí, gente, seria uma trombose. Mas vocês estão vendo que está livre. Então, isso aí é um êmbolo. Bom, e a embolia que está relacionada ao coração esquerdo é a embolia sistêmica. Nesse caso, gente, são êmbolos que viajam pela circulação arterial. 80% a 85% dos casos têm a origem em trombos intracardíacos. Quando um trombo intracardíaco, então, do lado esquerdo, ele se desprende, ele é, então, durante a sístole, lançado na artéria aorta. E aí, para onde que ele vai? Olha, 70% desses êmbolos que viajam pela circulação sistêmica, eles vão para membros inferiores, tá? Para as pernas. Agora, veja só, os outros 30%, quase que a gente divide igual. 10% vão para cérebro, 10% para as vísceras e menos um pouco para os membros superiores. Tá? Então, a embolia sistêmica, 85% dos casos, tá? A origem do êmbolo é de trombo que estava dentro do coração esquerdo, que, num dado momento, ele se desprendeu. Na sístole, foi lançado na artéria aorta, e aí a gente tem que a grande maioria deles vão comprometer membros inferiores, depois tem 10% para cérebro, 10% para vísceras e menos um pouquinho de 10% para os membros superiores. Então, essa é a embolia sistêmica. Agora, eu disse a vocês que o êmbolo poderia ser uma massa sólida, líquida ou gasosa. Tá? Então, a gente viu a embolia sólida, relacionada intimamente aos trombos que se desprendem, e a gente tem aí a embolia gasosa. Então, veja só, o que é embolia gasosa? É uma situação na qual o ar ou o gás ele é transportado pela circulação sanguínea. Então, a embolia gasosa, o ar ou o gás podem ingressar na circulação sanguínea ou durante um parto ou aborto, ou durante a instalação de um pneumotórax. Então, após o parto ou após um aborto, artérias uterinas ficam com a luz aberta, e aí o que pode acontecer? O ar pode penetrar dentro dessas artérias uterinas e provocar uma embolia gasosa. E durante um pneumotórax, o que pode acontecer? O que é pneumotórax? É a presença de ar, tá, no espaço pleural. Quando isso acontece, o pulmão murcha. Quando o pulmão se contrai, devido à presença do ar no espaço pleural, o
que vai acontecer? Nos septos alveolares existem os vasos sanguíneos, que podem se romper e o ar que está ali à sua volta penetrar nesses vasos que se romperam e originar uma embolia gasosa. Então, isso são situações que, eventualmente, podem acontecer na clínica. Tá? Então, a embolia gasosa após um parto, após um aborto ou após um pneumotórax. Mas, quando se fala em embolia gasosa, todos dão ênfase à chamada doença da descompressão. Olha, quando o gás é respirado sob alta pressão, quantidades aumentadas dele se dissolvem no sangue, nos líquidos teciduais e na gordura do corpo. No caso de uma descompressão súbita, os gases soltam-se da solução sob a forma de bolhas, originando a embolia gasosa. Olha, veja só, vou explicar a doença da descompressão. Quando uma pessoa coloca um cilindro de oxigênio nas costas e faz um mergulho no rio ou no mar, olha, a pressão da água sobre o corpo da pessoa, tá, faz com que uma maior quantidade de nitrogênio se dissolva na corrente sanguínea do paciente. Então, veja só, o cara mergulhou, está lá embaixo no mar, a pressão da água sobre o corpo dele faz com que uma maior quantidade de nitrogênio se dissolva na corrente sanguínea dele. Então, qual é o problema da doença da descompressão? Então, quando ele coloca um oxigênio nas costas e vai mergulhar, se ele gastou, vamos dizer que ele tenha oxigênio para respirar durante 1 hora, 60 minutos. Então, se ele gastou 20 minutos descendo, mergulhando, ele só pode ficar lá embaixo no mar mais 20 minutos, que aí deu 40 minutos. Porque os 20 minutos restantes ele tem que deixar para ir voltando à superfície gradativamente, aos poucos, que aí a mistura do nitrogênio vai se desfazendo aos poucos sob a forma de pequeninas bolhas de nitrogênio que vão sendo absorvidas pelo organismo e, quando ele chega na superfície, ele tira o equipamento e respira normalmente. A doença acontece se ele, como eu disse, leva 20 minutos para descer. Aí vamos supor que ele fica lá embaixo 30 minutos. Quando ele olha no relógio, ele fala, está acabando meu oxigênio. Aí ele sobe a toda. Ele subindo rápido, aquela mistura vai se desfazer, formando grandes bolhas de nitrogênio. Quando ele chega, então, na superfície, que ele tira o equipamento, ao invés de chegar sangue para nutrir os tecidos dele, chega bolhas de nitrogênio. Então, não ocorre perfusão sanguínea pelo organismo dele, então ele desenvolve morte súbita. Então, essa é a doença da descompressão. Tá? Então, quando se aborda embolia gasosa, todo mundo gosta de ir
para o lado da doença da descompressão. Bom, e tem uma outra particularidade aí nas embolias, a chamada embolia gordurosa. Então, são gotículas de gordura que caminham pela circulação sanguínea e a situação mais comum é diante da fratura de ossos longos. Então, quando você tem uma fratura completa de um fêmur, por exemplo, a fratura completa ocorre, então, a quebra do periósteo e a quebra também da medula óssea. Então, os elementos do osso, tá? Eles ficam separados, as duas extremidades. Quando ocorre a quebra da medula óssea, rompe ali os vasos sanguíneos da medula óssea e rompe a gordura da medula óssea. Então, essa medula triturada da medula óssea, ela pode penetrar dentro da luz desse vaso sanguíneo que está rompido, que está roto, e aí originar uma embolia gordurosa. Então, é o que, às vezes, acontece com pacientes vítimas de acidentes, atropelamentos ou acidentes automobilísticos, com fratura de ossos longos. Então, ele é internado, opera, reduz a fratura e sobe para a enfermaria ou para o quarto. Alguns dias depois, ele pode ser vítima de uma súbita falta de ar, tá? E vir a falecer. É a famosa embolia gordurosa, que pode acontecer, talvez, em torno aí de 4, 5 dias após uma fratura completa de um osso longo. E o mecanismo de formação é o rompimento da luz do vaso sanguíneo lá da medula óssea e a medula óssea triturada, que apresenta gordura na medula óssea, essa gordura pode penetrar dentro da luz desse vaso e originar uma embolia gordurosa. Bom, estudamos, então, trombose, embolia, e agora a gente vai abordar o infarto. O que é o infarto? Infarto, gente, é uma área de necrose isquêmica contida em um tecido ou em um órgão e produzida pela oclusão de sua irrigação arterial. 99% são provocados por eventos tromboembólicos e quase todos decorrentes de oclusões arteriais. Os infartos também podem ser classificados iguais aos trombos. Os infartos podem ser brancos, vermelhos, sépticos ou assépticos. Tá? Infarto branco são aqueles encontrados na oclusão arterial e em tecidos sólidos, coração, baço, rins. Infartos vermelhos ou hemorrágicos encontrados em oclusões venosas, nos tecidos frouxos ou nos tecidos com dupla circulação.
em tecidos previamente congestos. Então, locais, né, exemplos de locais onde acontecem infartos vermelhos ou hemorrágicos. Pulmões, Professor, intestinos delgado, ovários com torção. Olha só, o pulmão é um local, um órgão onde tem infarto vermelho ou hemorrágico, porque, além do pulmão ser um órgão de tecido frouxo, esponjoso, ele é um órgão que possui dupla circulação. Ele tem a circulação da artéria pulmonar e da artéria brônquica. Então, ele é um órgão tipicamente que faz infarto vermelho ou hemorrágico, assim como esses outros aí que a gente mostrou. Olha, eu vou te atender, só um minuto. okay, Quando na área do infarto, seja ele branco ou vermelho, apresenta micro-organismos, a gente chama o infarto de um infarto séptico. Ou seja, um infarto branco ou vermelho pode ser séptico ou asséptico. Lógico que o infarto asséptico é aquele que, na área do infarto, na área necrosada, não apresenta presença de micro-organismos. Então, os infartos podem ser brancos, vermelhos, sépticos ou assépticos. Pode falar. Professor, eu estava lendo em algum lugar que falava que os idosos têm muita fratura de fêmur, que caem, né? E morrem depois na internação, depois de um tempo acabam falecendo por complicações, né? Isso pode ser por causa da embolia gordurosa também? Olha, a embolia gordurosa, ela surge assim em torno de variando aí de 3 a 5 dias após o acidente, tá? Agora, o que acontece com a fratura de fêmur é que, muitas vezes, a pessoa fica acamada por um período longo, arrastado. E a pessoa acamada por um tempo prolongado, tá? Vão surgindo complicações. Não só as broncopneumonias, que muitas vezes é o que leva ao óbito o paciente, mas também o paciente acamado por muito tempo, ele é propenso a desenvolver aquilo que eu falei com vocês, a trombose venosa profunda. Por isso que hoje, tá, os pacientes que ficam acamados por períodos prolongados, a instituição de fisioterapia no leito, para tentar impedir essas complicações, não só venosas, como pulmonares. Tá? Ok? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Bom, geralmente os infartos apresentam-se em forma de cunha ou forma triangular. Inicialmente, eles são mal delimitados, eles são mal definidos. Com o passar do tempo, o que acontece na área necrosada, na área infartada? O organismo vai depositando tecido fibroso na área necrosada. Tá? Então, com o passar do tempo, a área do infarto ela vai ficando mais bem delimitada, ela vai ficando bem definida. Agora, vejam só, necrose isquêmica, exceto o cérebro, que faz necrose de liquefação. Vocês viram isso na primeira aula. Então, vejam só, caso a oclusão vascular tenha ocorrido
apenas algumas horas antes do óbito do paciente, pode não haver nenhuma modificação celular demonstrável, por não ter havido tempo para ocorrerem as alterações enzimáticas. Então, veja só, gente, presta atenção. A partir do momento que a pessoa sofre um infarto num determinado local, começa a acontecer na área do infarto, na área necrosada, uma série de alterações enzimáticas. Tá? Agora, é lógico, né, gente, que essas alterações enzimáticas, para acontecerem, é necessário que o paciente sobreviva ao infarto, porque se ele infartar e morrer, é lógico que essas alterações enzimáticas, elas não vão acontecer, porque o paciente morreu. Então, você não vai conseguir delimitar a área do infarto. Tá? Bom, aí a gente está vendo o intestino, a seta azul, mostrando esse segmento todo escuro aqui, vermelho escuro, tá? São alças intestinais necrosadas, que vão ter que ser removidas do paciente, né? Então, um infarto vermelho aí no intestino. Aí, cérebro, tá? Um corte de cérebro, essa área aqui, a área onde aconteceu o infarto, a necrose liquefativa, tá? Área de oclusão de circulação do coração, exame de imagem, mostrando aqui o ponto de oclusão de um dos ramos aí da coronária. Tá? O coração, um corte de coração com uma grande infarto do miocárdio. Tá? Isso aí a gente vai ter oportunidade de mostrar para vocês umas peças semelhantes a essas que vocês estão vendo aí, quando a gente voltar com as aulas presenciais. A gente vai mostrar umas peças dessas aí para vocês. A gente tem lá na faculdade vários corações com infarto, a gente vai poder mostrar melhor para vocês. Não só o coração inteiro, como corte de coração como esse aqui. Aí lá a gente mostra melhor para vocês. Aí, olha, a placenta, né? Estão vendo aqui o cordão umbilical, e tudo isso escuro que vocês estão vendo aqui, um infarto placentário. Pegou praticamente toda a placenta. Aí, coração, a seta amarela mostrando uma área de infarto, tá? Mostrando infarto vermelho ou hemorrágico. Mesma doença, né? Outro pulmão também com infarto, mostrado aí pela seta amarela. Gente, ó, está terminando a aula, tá? Peço para quem não digitou o nome completo no chat e o número de matrícula, façam, porque está terminando. Terminar, eu vou botar a aula para gravar e aí vocês vão ficar sem frequência, tá bom? Aí, olha, um baço, tá? Essas áreas claras, que são áreas de infarto, a parte mais larga voltada para a periferia e a parte mais fina apontando para nós
o local de oclusão do vaso. Aí também a mesma situação relacionada aí a um corte de rim. A área necrosada, né, que é a área infartada, tá? A parte mais larga para a periferia e a parte estreita para o local de oclusão. Tá certo? Obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Obrigada, professor. Nada. Pessoal, ótima aula. Tchau. Obrigada, professor. Nada, que isso. Tudo bem.